Salve rapaz, Davizinho aqui na área. E no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre o quão é prejudicial a falta da figura materna e paterna na vida das pessoas. Primeira coisa, não é novidade para ninguém que mais temos aí são pessoas que são negligenciadas. Muitas vezes, por falta de opções, os pais não conseguem criá-las, né, prover as necessidades dos seus filhos e aí precisam entregar os filhos para que outras pessoas criem. Pode ser familiar de confiança, até mesmo um amigo que considera praticamente como família, como se fosse de sangue mesmo não sendo, para que seja criado a criança, seja o filho ou a filha ou os filhos. Mas a questão é que eu quero deixar bem claro aqui é que isso não é só a minha opinião, mas de várias pessoas. E se você concorda, deixa nos comentários, se você discorda também, que nunca vai substituir a mãe e um pai legítimo. Os pais legítimos nunca vai substituir aquela falta de quem te fez, de quem te colocou no mundo, né? Por intermédio, tipo assim, Deus nos fez, pela permissão deles estamos aqui, pela permissão de Deus estamos aqui, mas eu digo assim, para não entrar sim em religião, né? Daqui a pouco não fala nem que eu já estou entrando em religião, não é isso. Mas é que, por intermédio dos nossos pais, pronto, estamos aqui. E não tem coisa melhor, cara, quando, por mais que seja com dificuldades, com desavenças que é natural, todo marido e mulher ter, mas que apesar disso tudo, você ter ali como exemplo de ver que sua mãe legítima e seu pai legítimo te criaram. E pode reparar, cara, não sou eu só que estou falando isso, mas vocês podem reparar que a grande maioria das pessoas que teve a falta da mãe legítima, do pai legítimo, muitas pessoas teve a falta até mesmo dos dois, sabe? Vai se queixar de certas cores que faltaram, sabe? É como se a pessoa tivesse um buraco emocional, um vazio que não foi preenchido da forma que deveria e aí acaba adquirindo certas dependências futuras. E quem gosta de psicanálise também, ou quem já estudou um pouquinho sabe o que eu estou falando. O complexo de Édipo explica muita coisa, que eu não vou entrar então em detalhes aqui, mas se você for dar uma breve pesquisada no Google, você vai ver o quão importante é ter uma figura materna e paterna. E quando eu falo figura materna e paterna, eu falo legítimo, não são os outros. Eu falo sua mãe e seu pai que te fizeram, que por intermédio deles você está aqui no mundo. Entende o que eu estou falando? É necessário, cara. Não adianta fugir disso. É necessário. Quem tem que criar, quem tem que dar sustento, prover amor, carinho, atenção, é a mãe e o pai que te colocaram no mundo, que fez o filho. E eu fiz um vídeo sobre isso ontem, só que aqui eu estou aprofundando na questão. Fiz um vídeo sobre se vale a pena ter filho hoje em dia. E eu acabei citando algumas cores que eu estou repetindo aqui. Só que aqui eu estou aprofundando na questão do quão a falta de uma figura materna e paterna, principalmente se for, aqui eu quero me deter mais, me aprofundar mais em relação a principalmente figura legítima, de mãe e pai legítimo que te fizeram. O quão isso pode afetar a vida da criança, a vida das pessoas, até de futuros adultos, sabe, cara? Isso a própria psicologia, a própria psicanálise fala, cara. E não adianta aqui você negar que não, que tá tudo bem, se achar o fodão, o 100%, dizer que você não tem nenhuma carência, não tem nenhuma dependência. Não, peraí, cara, todos nós temos nossas vulnerabilidades. Porra nenhuma, não venha com esse papo de coach de dizer que não, você não precisa de ninguém, você não depende de ninguém, você é 100%. A questão é que reconhecer certas cores que foram faltadas nas nossas vidas, na nossa criação, na nossa infância, porque é na infância que nos moldamos bastante. Muitas cores a gente da infância grava, nos marcam bastante. E que todo mundo tem, mas é sabendo da vulnerabilidade, das nossas faltas, das nossas carências, que é algo até constitucional de todos nós, é sabendo disso tudo
a gente continuar galgando com nossos objetivos, sonhos, como vocês queiram chamar. Independente disso tudo, cara, é não deixar essas nossas vulnerabilidades, fraquezas tomarem conta. É com essas vulnerabilidades, com essas carências, com essas fraquezas, com essas faltas, é a gente ir com tudo. Mas eu não quero aqui fugir muito do assunto, nem parecer papo de coach. E quero deixar claro aqui que sim, cara, é muito importante ter uma figura materna, principalmente ter uma figura materna ou paterna, principalmente das duas pessoas nas nossas vidas. É muito importante, cara, sabe? Assim, e não é novidade para ninguém que muitas pessoas não são criadas nem por mãe nem por pai, cara, sabe? Não tem um espelho da mãe e do pai legítimos. Tem gente aí que, beleza, é criado por outras pessoas que chamam de pai e mãe, por duas pessoas chamam, ali é meu pai, ali é minha mãe, mesmo não sendo de sangue, mas tratou, cuidou como se fosse, zelou, protegeu, proveu como se fosse. Isso é ótimo, mas eu acho que nunca substitui, cara, o que é ter uma mãe e um pai ali na sua criação, que seja seus pais legítimos. E tipo assim, eu tenho propriedade de falar isso porque eu não fui criado por minha mãe. E eu aqui não tô expondo minha vida, não tô expondo aqui questões minhas. Não, cara. Eu estou aqui falando de uma forma para que fique claro, para vocês verem que eu tenho propriedade de falar isso, cara. Infelizmente, eu não fui criado por minha mãe legítima. Isso é muito chato, cara. É chato, é desagradável, porque é bom você ser criado por mãe e pai. Muitas das vezes meu pai fez o papel de mãe e pai, cara. Sabe? E tipo assim, isso não significa dizer, eu sou super carente, sou super dependente emocional. Não, porra nenhuma, cara. Tá ligado? Eu não tô dizendo aqui, eu sou fodão, sou 100% de boa na lagoa, não tive nada que não me marcou negativamente. Não, todos nós temos, poxa. Todos nós temos, não venha com essa. Todos nós temos, eu tenho, vocês aí que estão me assistindo têm. Todos nós temos, poxa. A questão é a gente não deixar essas coisas nos abalar. A gente é mais que isso. Apesar disso tudo, a gente é mais que isso. E eu, por exemplo, eu não tive, cara, o espelho ali da minha mãe materna. Pro que uma mãe deve ver o filho, mesmo que não crie ali, que não more junto. Mas, na verdade, tem como criar, mesmo não morando junto, mas pro que uma mãe tem que fazer com o filho assim, de ver, minha mãe me via muito pouco. Ela mesmo hoje reconhece isso. Apesar de não admitir que faltou mais, cara. Faltou mais dela estar comigo. Ela poderia estar fazendo isso, mas não está. Aí eu vou ficar me lamentando, eu vou ficar me vitimizando? Não. Eu vou batalhar, vou ter minhas cores. E se ela precisar da minha ajuda, eu vou ajudar, cara. Porque na Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe independente de qualquer coisa. Mas em contrapartida, os nossos pais também devem nos honrar. Então hoje eu vejo que minha mãe sim, deveria ter sido sim uma mãe mais presente. Uma mãe que fizesse a parte dela, cara. Que fizesse a parte dela. Mas faltou isso. Mas nem por isso eu vou deixar com que parte da minha vida seja abalada por causa disso. Que minha vida pare por conta disso. Não, eu tenho que usar dessas cores, justamente dessas cores, para me fortalecer, cara. Mais ainda. Mas eu sei que muitos de vocês que passam por isso, de não ter sido criado por uma mãe, de não ter sido criado por um pai. Ouvi um barulho aqui, chega, me assustei, mas enfim. De não ter sido criado por uma mãe, de não ter sido criado por um pai, ou faltou até os dois. Eu sei que isso mexe com a gente, cara. Às vezes as pessoas nos veem como coitados, né? Tipo, olha lá, ó, a mãe abandonou, o pai abandonou, os pais abandonaram, sabe? Tipo assim, ouvir isso é chato, eu sei, sabe? Porque a gente vê que a gente se sente, querendo ou não, negligenciado. A gente pensa assim, e se fulano tá falando a verdade? O que se essas pessoas falam for a verdade? Sabe, eu fui negligenciado, fui colocado como segundo plano pela minha própria mãe, pelo meu próprio pai. No caso assim, faltou a presença da minha mãe na minha vida. Tem pessoas aí que faltou a do pai, o que faltou a da mãe também, o que faltou pior ainda a dos dois. Eu sei que isso é chato. Isso volta para o que eu falei no vídeo de ontem. Se você não está preparado para ser mãe, se você não está preparado para ser pai, se cuida, cara. Usa o kit, usa a camisinha, usa preservativo, poxa. Não faça filho para que os outros criem.
para que esses filhos fiquem com esse buraco emocional, para que esses filhos ouçam dos outros, olha lá o que a mãe abandonou, o que o pai abandonou, o que os pais abandonaram. Não dê ousadia para que as pessoas falam isso, para que as pessoas falam isso de que você foi negligente, que você abandonou quem você fez, cara. Quem você deveria estar tratando com amor, cuidado. Se você não tem condições, não tem grana, não quer ter responsabilidade, não faça, cara. Não faça. Mas não coloque uma pessoa no mundo para depois deixar que os outros criem, jogar a responsabilidade dos outros, que deveria ser sua, na costa dos outros, cara. Não faça isso. Isso serve para você aí, seja homem ou mulher. Pense bem antes de colocar um filho, antes de ter filho. Se for se relacionar, se relacione, mas se cuide, se preserve, cara. Sabe? Se preserve, porque o tão de gente aí que, às vezes por carências grandes, de coisas que vêm lá da infância, a falta dos pais acaba cometendo tragédias, atrocidades, justamente por isso. Não que justifique, cara. É como eu disse, é a gente usar dessas nossas coisas que aconteceram ruins, negativas, que não foram legais, desses buracos emocionais, essa carência, para não fortalecermos, não deixarmos isso nos abalar, porque a gente é mais do que a falta de uma mãe, de um pai. Mas claro que isso é importante, que muitas coisas acontecem aí no mundo de ruim por conta disso, cara. A psicanálise é complexo de Édipo. Eu não vou aqui entrar muito em detalhes, né, para você não dizer, você não é psicanalista formado, você não pode dizer isso. Um mero amador estudante não pode dizer isso. Mas eu tô falando aqui, então, pronto, um terço do que... tô falando aqui um pouco do que eu estudei bastante por conta própria. E no complexo de Édipo diz que é essencial a figura materna e paterna, principalmente materna e pai e mãe que fizeram, legítimos. É importante, é necessário, sabe? E muita gente subestima isso, mas é importante. Quanta gente aí por ter essas faltas, por ouvir coisas, lá você foi abandonado, você não tem mãe, você não tem pai, que muitas vezes sofre até bullying por isso, comete atrocidades, várias coisas, não que justifique, mas que sim, isso causa traumas difíceis de reverter na vida das pessoas, de crianças. Então, se você não está preparado para ser mãe, para ser pai, não seja, cara. Não seja. Fico por aqui, não quero me estender muito. Espero que o recado seja dado. E aqui eu quero ficar com essa mensagem de que, independente se faltou uma figura materna e paterna na sua vida, seja de um ou de outro, seja dos dois, você é muito mais que isso, cara. Se um dia quiser formar família, se sentir preparado, forme sua família e não cometa os mesmos erros que seu pai e sua mãe, ou que os dois, muitas das vezes, muitas pessoas abandonaram pelos dois, cometeram com você. Seja diferente, aprenda com os erros deles e faça o certo. Tamo junto, é só o começo e oh yeah!